Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, como disse nosso Renaud, estudo do livro Obras Póstumas. E hoje estou aqui na companhia da minha esposa, Paloma Nogueira. Tudo bem, Paloma? Tudo bem, boa noite a todos. É isso, e vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas no capítulo Questões e Problemas, Expiações Coletivas. Kardec, então, está fazendo análise do texto de um espírito, Claire, e ele vai, então, continuar e nós vamos fazer a leitura aqui desse texto. Quem quer que desça ao âmago dos princípios do espiritismo filosófico, que considere os horizontes que ele desvenda, as ideias a que dá origem e os sentimentos que desenvolve, não duvidará da parte preponderante que há de ter na regeneração, pois que precisamente e pela força das coisas, ele conduz ao objetivo a que a humanidade aspira, ao reino da justiça, pela extinção dos abusos que lhe hão obstado ao progresso e pela moralização das massas. Se os que sonham com a restauração do passado não entendessem assim, não se aferrariam tanto a esse sonho. Deixá-lo-iam morrer tranquilamente, como há sucedido a muitas utopias. Isto, por si só, deverá dar que pensar a certos zombadores, fazendo-os ponderar que talvez haja aí alguma coisa mais séria do que imaginam. Mas há pessoas que de tudo riem, que ririam mesmo de Deus se o vissem na terra. Também há os que têm medo de que aos seus olhos se apresente a alma que se obstinam em negar. Muitas vezes nós temos uma ideia preconcebida, e aquela ideia preconcebida é difícil de mudar, porque existe o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência de acharmos-nos com conhecimento, já um conhecimento elevado. E aí, quando a gente nega alguma coisa, a gente nega independente das provas. Infelizmente, há muita gente que nega, como diz Kardec aqui no finalzinho, riem de tudo, inclusive do próprio Deus, se o vissem aqui na terra, ririam. Também aos que têm medo de que aos seus olhos se apresente a alma que se obstinam em negar. Muita gente fala, tem um ditado, inclusive espanhol, que passando para o português eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Isso quer dizer que nós ficamos naquela coisa do eu não acredito nisso não. Mas se te aparecer, eu vou fugir, eu vou ficar com medo. E o incrível é termos médiuns, que têm medo de ver espíritos, de compartilhar o mesmo ambiente com espíritos desencarnados. E Paloma, com mediunidade ostensiva, muitas vezes vê. E, na verdade, o que muitos espíritos fazem para amedrontar é aparecer com uma aparência bem triste, Paloma? Às vezes aquele espírito ali está querendo perturbar e ele te aparece à frente, ou num sonho mesmo. Às vezes os espíritos nos trazem informações que não são informações, são desinformações, para perturbar a gente. Eles mostram pra gente um ente querido desencarnando, um ente querido adoecendo, principalmente nesse momento da pandemia aí, eu sonhei que minha mãe e o meu pai tinham pego a Covid-19, estavam muito mal no hospital. Muitas vezes os espíritos que querem perturbar a gente trazem essa informação e aí a gente fica assustado, Eles pregam cada peça na gente para assustar
Eu ainda, mesmo já tendo um pouco de conhecimento da doutrina, eu digo que pouco porque eu não sei quase nada. Quem sabe? Não sei, não. Eu ainda me pego em situações que me assustam. Mas eles pregam umas pecinhas que, de fato, me deixam... Ainda não sei como lidar. A mediunidade, eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa. Cada dia aparece uma coisa diferente e a gente tem que saber lidar, baseada na doutrina, né? Que foi onde eu me encontrei, onde eu consegui me equilibrar, onde eu consegui respostas para muitas dúvidas que eu tinha na minha cabeça. E foi aí que eu consegui... Não vou dizer 100%, mas hoje 80% eu já sei como lidar e não deixar me amedrontar, não deixar com que isso tome conta de mim e eu acabe metendo os pés pelas mãos, mas eu confesso que tem momentos que eles pegam a gente nas pequenas coisas, né? Quando a gente está principalmente preocupado, nesse momento aí da pandemia, né? Meus pais são idosos, e aí eu tenho morro de medo deles pegarem Covid, aí baixa o desespero, tipo, quando começou a pandemia, né? Eu fiquei bem assustada, tive crise de ansiedade e eu percebi que isso foi assim, foi a faísca que eu precisava para que aquilo me desequilibrasse e eles pegassem naqueles pontos fracos meus e transformassem uma coisa pequena em uma coisa grande. Mas hoje, graças a Deus, eu sei que foi uma armadilha e eu consigo me equilibrar. Não que... Isso, não tô dizendo que hoje eu tô 100% não, tá, gente? Eu ainda me pego ainda numa corda bamba, mas hoje eu consigo lidar melhor com isso. É assim, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Com certeza. Não adianta achar que, porque eu conheci a doutrina espírita, agora eu sou imune. Ou eu não mesmo. Não é? Ou então, você é espírita, como é que você tem medo que seus pais peguem a Covid-19? Nós somos espíritas, mas antes de tudo somos espíritos, ainda com muito certeza. Longe da perfeição, e a gente ainda é muito agarrado à matéria. Com certeza, eu falo sempre pro João, né? Eu tenho conhecimento da doutrina, sei que a morte não existe, amo meus pais, a gente sabe que só morre o corpo, o espírito continua vivo, mas eu, Paloma, ainda não consigo imaginar hoje perdendo meus pais. Eu sei que é um egoísmo, eu sei que é um pensamento mesquinho e egoísta, porque como é que a gente vai ver as pessoas que a gente diz que ama essas pessoas, as pessoas são importantes, e a gente está vendo que a pessoa está sofrendo, quer que a pessoa continue viva, presa àquele corpo? Que amor é esse? É muito complicado. E o perder não existe, né? Perder não existe, exatamente. Perder, entre aspas, o que morre é o corpo, né, gente? A morte não existe, só que a gente não quer, entre aspas, perdê-los. É verdade, é isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao texto do Kardec. Diz ele: qualquer que seja a influência que um dia o Espiritismo chegue a exercer sobre as sociedades, não se suponha que ele venha a substituir uma aristocracia por outra, nem a impor leis. Primeiramente porque, proclamando o direito absoluto à liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, quer, como crença, ser livremente aceito por convicção e não por meio de constrangimento. Pela sua natureza, não pode nem deve exercer nenhuma pressão. Proscrevendo a fé cega, quer ser compreendido. Para ele, absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional que se baseia em fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma descoberta da ciência, dado que a ciência é a coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a ciência fora repudiar a obra de Deus. Aqui Kardec nos mostrando que o Espiritismo não vai chegar aos nossos corações pela imposição. É por isso que Kardec falava que a doutrina espírita não tinha a questão do proselitismo, que é o convencimento das pessoas. Olha, vem para aqui, para a minha religião, porque aqui você vai ser feliz, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, no Espiritismo não temos isso. No Espiritismo a pessoa ela é capturada, digamos assim,
pelo raciocínio lógico, como diz Kardec. Por nós percebermos, como a Paloma acabou de explicar, que o mundo espiritual é uma realidade, que esse mundo espiritual interage com o mundo material, que nós somos espíritos imortais, que o corpo físico vai sim morrer. Nós vamos continuar vivos. O corpo físico vai se transformar em outras coisas, mas nós espíritos continuaremos vivos. Agora, isso é uma questão íntima de cada um. Cada um tem o seu momento. E não adianta chegar... Como você não acredita ainda na reencarnação? Como você não acredita ainda que nós não morremos? Mas cada um com o seu cada um. E é isso que é o bonito da doutrina espírita, que não nos obriga a acreditar, a ter esse ou aquele raciocínio, mas vai nos mostrando por A mais B que esta é a realidade. E por falar em realidade, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos com o estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo Questões e Problemas, Expiações Coletivas. Hoje, aqui com a Paloma Nogueira, fazendo esse programa mais uma vez nessa quarta-feira, graças a Deus, e nas reprises, nas quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Kardec continua seu texto dizendo: em segundo lugar, estando a ação do espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E maior será essa influência pela circunstância de não ser imposta. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria que perder, neste século de raciocínio, se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mais bem compreendidas graças ao Espiritismo. O Espiritismo nos mostra que as relações institucionais, elas não representam nada. O que representa realmente é a relação humana, é a relação dos seres humanos. Nós precisamos olhar para alguém e sentir empatia, sentir a vontade de nos colocar no lugar daquela pessoa para tentar saber o que ela está passando. Quando nós vamos levar uma cesta básica para uma família, quando nós vamos levar um leite em pó para uma criança que está faminta, nós precisamos fazer isso não como alguém superior, porque não somos, mas como alguém que quer auxiliar aquela pessoa a ter um alívio na sua fome, uma criança a poder ter um leite para poder continuar sua trajetória. A felicidade nos rostos daquelas pessoas é muito maior do que qualquer muito obrigado ou muito obrigada que nós possamos receber. Então, o Espiritismo nos modifica porque começa a mostrar que nós somos todos espíritos, irmãos, que estamos aqui passando pelo que estamos passando, por nossa necessidade, e que a evolução espiritual, moral, vai nos fazendo cada vez mais ficar, digamos assim, com o coração mais aquecido, com vontade mais de ajudar uns aos outros. E aí isso não é só entre encarnados e desencarnados. Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós já sabemos que tanto faz nós estarmos encarnados como desencarnados. Nós somos espíritos, precisamos ajudar-nos uns aos outros, né? Bendita a doutrina espírita. Eu digo isso por mim, tá, gente? Bendita a doutrina espírita, porque foi nela que eu me encontrei, foi nela que eu encontrei respostas para muitos dos meus questionamentos, minhas dúvidas. E eu costumo dizer que a doutrina espírita, o problema não é você entrar na doutrina, o problema é você permanecer nela. E que ela entre em você. Ela entra em você, com certeza. É verdade, porque
Quando a gente começa a questionar, né? A doutrina espírita fala isso. Mas isso eu não concordo. Tá bom, mas eu não concordo por quê? Tudo bem de não concordar com a doutrina espírita. Mas por que eu não concordo? Porque eu ainda tenho esse ou aquele vício. Então, você não concorda. Você está tentando botar pano quente aí no teu problema. Exatamente. Né? Mas quando você começa a vivenciar a doutrina na sua vida, você não percebe. São as coisas mínimas, sabe? Que você, se fosse uma outra situação, se não fosse a doutrina, você não agiria daquela forma. Você agiria no impulso, falaria coisas hoje em dia. Não, pera ainda, hoje já tô... A doutrina, quando você pensa que não, você já está vivenciando, você está colocando ela em prática na sua vida sem que você perceba. Porque teria momentos que, se não fosse a doutrina, eu falaria coisas, eu teria atitudes que eu não pensaria. Hoje eu penso, repenso e vejo aquilo que eu fiz é bom para mim, para o outro, ou aquilo vai me prejudicar e também vai prejudicar o outro. Eu penso, eu me questiono. E muitas vezes, quando eu percebo que eu vou me desequilibrar ou me desequilibro, eu já venho aquela vozinha íntima dizendo assim: Paloma, o que você fez foi certo? O que você fez? Tem certeza que o que você fez foi correto? Aquilo que você fez, aquela sua atitude, você magoou aquela pessoa? Então, assim, vem aquela culpinha. Não tô dizendo que é ruim não, tá, gente? Mas vem aquela culpinha que faz com que a gente olhe para dentro da gente e perceba que nossos monstros internos precisam ser trabalhados. É isso aí. Nós não podemos varrer para baixo do tapete, né? Não, de jeito nenhum. Temos que olhar para dentro de nós e falar assim: será que isso aqui tá legal? Não é fácil não. É uma luta diária com a gente mesmo. E quando é algo que te pega assim... Porque muitas vezes nós agimos muitas vezes no impulso. No calor da emoção, no momento da raiva. Então, assim, como o João disse, João sempre fala: Paloma, deixa a lama secar, porque quando a lama tá fresca, a gente acaba respingando, não só na gente, mas em outras pessoas. Então, é melhor a gente deixar a lama secar, deixar para outro dia, porque senão a gente vai acabar falando coisas que vai acabar magoando o outro, a gente vai acabar se magoando, se chateando, porque a gente magoou o outro, mas a gente mais se magoa do que magoou o outro. Então, eu prefiro, hoje em dia, pensar bastante, respirar fundo. Nem sempre é fácil, gente, nem sempre a gente consegue. Tem os momentos que realmente a gente se desequilibra, a gente volta pra gente depois, mas a gente se desequilibra. Mas hoje muito menos que antes, com certeza. Continua Kardec aqui no texto. Essencialmente positivo em suas crenças, falando a respeito do espiritismo, ele repele todo misticismo, desde que não se estenda esta denominação, como o fazem os que em nada creem, à crença em Deus, na alma e na vida futura. Induz certos homens a se ocuparem seriamente com a vida espiritual, mas porque essa é a vida normal, sendo nela que se tem de cumprir os nossos destinos, pois que a vida terrestre é transitória, passageira. Pelas provas que apresenta da realidade da vida espiritual, ensina aos homens a não atribuírem mais que relativa importância às coisas deste mundo, dando-lhes assim força e coragem para suportar com paciência as vicissitudes da vida terrena. Ensina-lhes que, morrendo, não deixam para sempre este mundo, que podem a ele voltar, a fim de aperfeiçoarem sua educação intelectual e moral, a menos que já estejam bastante adiantados para merecerem passar a um mundo melhor. Que os trabalhos e progressos que realizem, ou para cuja realização contribuam, lhes aproveitarão, concorrendo para que melhorada se lhes torne a posição futura. Mostra-lhes dessa forma que é de todo o interesse deles não o desprezarem. Se lhes repugna voltar aqui, uma vez que possuem o livre-arbítrio, deles depende o fazerem o que é necessário a se tornarem habitantes de outros orbes, mas que não se iludam sobre as condições que devem preencher para merecerem uma mudança de residência. Não será por meio de algumas fórmulas, expressas em palavras ou atos, que o conseguirão,
sim, por efeito de uma reforma séria e radical de suas imperfeições, modificando-se, despojando-se das paixões más, adquirindo dia a dia novas qualidades, ensinando a todos, pelo exemplo, a linha de proceder que levará à solidariedade todos os homens à aventura, pela fraternidade, pela tolerância, pelo amor. Aí Kardec nos lembrando que nós estamos na transição planetária. O planeta vai deixar de ser de provas e expiações para passar a ser de regeneração. Mas isso não é de forma nenhuma algo exterior. Não é o planeta físico que vai se modificar. São os espíritos ligados a esse planeta, encarnados ou desencarnados, que devem se modificar, devem se melhorar, devem se aperfeiçoar moralmente para que possamos merecer um planeta melhorado. Não é simplesmente, como ele diz aqui, citando fórmulas ou expressões ou fazendo trabalhos de magia, etc. e tal, que nós vamos conseguir qualquer coisa, mas sim pela grande magia da nossa reforma íntima. Não podemos querer receber aquilo que não plantamos. Quem não planta não pode colher. Essa é a realidade. E quem planta coisas boas, colhe coisas boas. E quem planta coisas más, Paloma, colhe o quê? Coisas mais. Nós somos responsáveis, né, pelos nossos atos. Então, a gente tem que saber bem o que é que a gente vai fazer com as nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos, porque eles têm muita força, né, João? Isso aí. A partir do nosso pensamento que a gente vai verificando o que acontece do lado de fora. Tem uma frase, eu não sei de quem fala, que a colheita, a semeadura é livre. Livre e a colheita mas a colheita é obrigatória. Nós somos donos do nosso presente. Somos escravos do nosso passado e senhores do nosso futuro. Então, nós precisamos pensar muito bem. O que eu quero para o meu futuro? Alguém aí quer ser infeliz? Quer ser infeliz, Paloma? Claro que não. Mas a gente, nós queremos sempre para um lado mais fácil, né? O fácil, entre aspas. E a gente sempre acha que o fácil é o melhor, né? É complicado. Por isso Jesus fala, porfiai por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, pois larga é a porta da sedução, da perdição, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então nós precisamos entender que nem sempre o caminho mais fácil, mais tranquilo, é o caminho melhor para nós. Por vezes é preciso realmente olhar para dentro da gente e falar, isso aqui vai doer, mas eu tenho que modificar esse aspecto. Muito na questão do convívio, principalmente com pessoas que nos machucam. Qual é a resposta que eu vou dar a alguém que nos machuca, que me machuca? Essa resposta é que vai definir o que eu vou receber de volta. O primeiro momento é de raiva, de revide, né? Toma lá da cá. Mas se a gente for parar para pensar, vai viver um ciclo que não acaba nunca. Um rebate, outro rebate, alguém tem que quebrar esse ciclo, né, João? Verdade. Vamos amar, porque só pelo amor conseguiremos realmente sermos felizes. Com certeza. Bem, meus irmãos, estamos encerrando esse programa de hoje. Aguardamos todos vocês na próxima edição do Luz na Penumbra. E não desligue seu rádio, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até. Antônio de Pádua. Até. Antônio de Pádua. Até. Antônio de Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos cenários através de uma Luz na Penumbra, qual envolvemos o estudo
do Evangelho segundo o Espiritismo de forma temática. Nós estamos no capítulo, estudando o capítulo 7, Pedi obtereis, e hoje nós encerraremos o capítulo com o tema Aventura da Prece, que é uma instrução de espíritos ditada por Agostinho e chegou em Paris em 1861. E a Aventura da Prece é uma mensagem belíssima que Santo Agostinho legou, falando sobre o que a prece faz, que ela faz com que nós consigamos, e que a prece é uma aventura. É uma felicidade que nós alcançamos quando a fazemos de toda aquela forma que nós aprendemos ao longo do capítulo. De forma simples, humilde, fundo do coração, colocando para fora aquilo que realmente nós necessitamos, sem supérfluos. E nós, então, queremos aventurar a prece. Ou seja, a prece, além de nos trazer a convicção de que Deus pode nos atender às nossas necessidades, ela nos traz aventura. Ou seja, a felicidade, a alegria. Nós colimamos nessa aventura de felicidade quando nós oramos com o coração. E Agostinho escreve, ou melhor, de forma poética, essa mensagem. E para realizar a reflexão da aventura da prece, nós convidamos o nosso querido Antônio de Pádua Barreto, com as suas excelentes reflexões, e no suporte técnico nós temos o nosso Jefferson. Então, vou dar um olá para o Antônio e pedir a ele que inicie suas reflexões sobre a aventura da prece. Antônio. Ok, Marta. Tudo bem. Felicidade que a prece proporciona. Como você falou, é um texto de Santo Agostinho. Eu acho que é uma conclusão muito boa para o capítulo, né? Que tem a prece como tema. Porque nós, quando pensamos em prece, estudamos a prece, nos convencemos de que a prece é um meio muito importante para nós sempre pensamos que a prece vai nos evitar coisas ruins pelas quais estamos passando, né? Nós ou pessoas de quem nós gostamos muito, então nós oramos por nós, por essas pessoas, e pedindo ajuda. Então a gente sempre tem a prece como um recurso para nos ajudar nas horas de mais aflição. Isso é verdade. Mas, vamos dizer assim, uma outra condição que a prece nos proporciona, que é o tema que Santo Agostinho vai tratar, é que a prece nos coloca num estado geral de felicidade. Ou seja, nós passamos a estar mais felizes quando estamos em oração. Como consequência da oração, nós ficamos mais felizes, não só por ter, diminuído os nossos sofrimentos, terem diminuído, né? Então automaticamente a gente fica menos infeliz, significa que está mais feliz, mas em geral, nós mesmo que não estivéssemos passando por nenhum problema, nenhuma aflição naqueles momentos, nós somos colocados num estado geral de felicidade. As coisas parecem ocorrer melhor para nós, como diz na gíria, achamos graça de tudo, ficamos felizes, mesmo sem perceber. Em pequenas coisas nós estamos mais felizes e, o que é bom também, transmitimos esse estado para tudo que está à nossa volta. Tudo. Não só outras pessoas, mas outros animaizinhos, plantas, tudo fica melhor quando nós estamos felizes em virtude da prece. Então vamos ver o que Santo Agostinho nos traz aqui. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos,
Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Realmente ele está aqui nos propondo uma coisa muito excelsa, né? Uma coisa muito extraordinária que às vezes nós podemos até ter dificuldade de acompanhar o pensamento dele, mas isso talvez seja consequência do estado em que ele se encontra, né? O estado de elevação que ele se encontra faz com que essas coisas que ele descreve aqui sejam muito naturais. Mas nós aqui envolvidos ainda nessas, como se diz na gíria, nas trapaças da sorte em que nós estamos metidos, nós às vezes temos dificuldade de entender a verdadeira felicidade de se fazer o bem, a verdadeira felicidade de se desejar o bem aos outros, né? Então, como diz aqui, no recolhimento e na solidão, estamos com Deus. Se nós estamos recolhidos, orando, por quem quer que seja, não importa, nós estamos naquele momento sintonizados diretamente com o pensamento divino. E isso nos promove uma felicidade muito grande. Nós podemos não notar exatamente isso no momento, não sentir, como ele diz aqui, esse orvalho que aplaca assim, as chagas que nós temos. Porque nós estamos tão sofridos, tão massacrados, que nem percebemos que estamos em melhor. Estamos melhorando. As nossas dores estão menos lancinantes. Agora, só a longo prazo a gente começa a notar, depois de muito tempo praticando esse exercício da prece, nós vamos notar que as coisas estão acontecendo de uma forma melhor para nós. As coisas mais ruins, difíceis estão escasseando. E as coisas boas acontecendo. Mas nós devemos tirar o nosso pensamento das coisas boas no sentido material. Eventualmente também acontecem coisas boas para nós no sentido material, sem dúvida alguma. Porque nós dependemos disso aqui para nossa sobrevivência do planeta, né? Mas as coisas espirituais, as coisas do sentimento, é que acontecem mais imediatamente e nós não temos ainda sutileza bastante para perceber o quão bem está nos fazendo estar em prece. E é isso que Santo Agostinho está tentando nos mostrar aqui. E para isso nós temos que ter fé. Fé em Jesus, porque ele já falava isso para nós. Santo Agostinho está corroborando aqui, não é? O que Jesus nos disse. Se nós realmente pararmos para pensar, vamos ver que a nossa melhor ajuda para tudo é estarmos em prece. Eu costumo às vezes até dizer que nós precisamos estar em prece 24 horas por dia, não necessariamente, como diz no outro texto que a Marta estudou no último programa, não é só a prece matinal, a prece noturna ou determinadas horas, né? Isso, claro que são importantes, mas nem sempre nós vamos ter oportunidade de fazer essas preces todas, né? Então é importante estarmos em prece, ou seja, como ele também falou no outro texto, que ajudar ao semelhante é um ato de amor, não é? Ajudar quem tem necessidade, tanto moral quanto fisicamente, é um ato de amor. Então, no momento que nós estamos praticando a caridade, nós estamos em oração, estamos em prece. Então, nós temos que nos colocar em prece 24 horas por dia. Se não há uma pessoa naquele momento que esteja necessitando de nós, ali, bem à nossa frente, não há, então nós estaremos em prece? Claro que podemos estar, que nós estamos em prece potencialmente preparados para atender quem quer que seja, e ficaremos à disposição da espiritualidade para nos encaminhar
quem esteja necessitado de alguma coisa, porque nós estamos dispostos a ajudar. Então estamos em prece, estamos prontos para praticar o ensinamento número 1 de Jesus, que é amarmos uns aos outros, né? Como nós nos amamos. Então, essa é a ideia. Se conseguirmos realmente, em algum momento, em algum dia, não sei quando, ficarmos 24 horas por dia em prece, ligados, nossa vida muda completamente. E esses espíritos, como o próprio Santo Agostinho e outros, eles estão nesse estado constante de prece. Ele vindo aqui nos trazer uma mensagem, é uma oração, é uma prece para nós. É uma prece porque está trazendo algo para o nosso auxílio, para a nossa ajuda, para a nossa felicidade. Então ele está em prece, está orando por nós ante Deus. Então, eu creio que é isso que ele está tentando nos passar. Ele segue aqui: avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem de vossos bosques. Ele está sendo muito poético aqui, vamos falar a verdade, né? Mas é totalmente verdadeiro o que ele está dizendo. Se nós avançarmos pelos caminhos da prece, nós vamos ouvir, em ressonância à nossa prece, as vozes dos anjos. Claro que isso é uma metáfora, mas é mais ou menos isso. Ou seja, a nossa prece vai ressoar nesses anjos, nesses espíritos benfazejos, e vão voltar para nós em forma de melhoria significativa para o nosso estar. Então, ele diz, são as vozes dos anjos, é a ressonância daquilo que nós fazemos em prece, vindo em nosso benefício. E ele diz que harmonia já não são mais o ruído e os sons estríbulos da terra. Quer dizer, nós estamos deixando de ouvir os ruídos e os sons barulhentos, estribentos da terra para ouvir a voz dos anjos. Ou seja, já é um momento de felicidade. Não estamos mais recebendo toda essa confusão que está em volta de nós aqui no planeta. Estamos recebendo as vozes dos anjos. Isso é a felicidade. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela por todos os vossos, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Então, igual a dizer, ele está muito poético, né? Nos dizendo que essa brisa, semelhante à brisa matinal dos bosques, entra pelos nossos poros para nos fazer sentir melhor. É muito bonita essa passagem aqui, porque, como eu disse, está sendo muito poético, né? Muitas metáforas, muitas figuras de linguagem belíssimas, para nos dizer simplesmente isso. Olha, quando vocês estão orando, ajuda o pensamento, a vibração de tudo que há de bom no universo vem até vocês, para tornar vocês participantes dessa mesma onda de felicidade que reina no universo. Nós estamos numa onda brabíssima aqui encarnados neste planeta, mas no momento em que entramos em oração, nós nos comunicamos com essa onda universal, a do amor, do bem, da fraternidade. E só de participar de alguns momentos dessa onda, a nossa melhora é impressionante. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz do Gólgota ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam a alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então está nos mostrando que, olha só, gente, nos comparando com o Cristo, mas tudo bem, dizendo que temos que orar como é a oração do Cristo, como era o Cristo levando aquela cruz pesada para o Calvário.
todo aquele sofrimento pelo qual ele estava passando, levando a cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então ele diz, para nós carregarmos a nossa cruz, então sentiremos as emoções que lhe perpassavam a alma, ou seja, nós vamos sentir as mesmas emoções que perpassavam a alma do Cristo, quando ele estava carregando aquela cruz. Vocês vão dizer, puxa, mas eu vou sentir aquelas dores? Não necessariamente, não vamos sentir as dores do Cristo, nós vamos sentir a glória que ele sentiu pelo amor que ele estava nos dando, pelo sacrifício pelo qual estava passando para nos mostrar a verdadeira vida. Então, a dor não alterou em nada isso. Esse sentimento que passava através da alma dele é que era o importante. Então, como ele diz aqui, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que perpassavam a alma do Cristo, mesmo que vergado ao peso do madeiro infame, ou seja, mesmo vergado pelo peso daquela cruz, ele estava com a alma perpassada por doces emoções, porque ele sabia que estava cumprindo a sua missão, estava em prece ali, em sintonia total com o universo, com o Pai. Então aquilo ele sabia que tinha um fim, daqui a algumas horas aquilo se terminaria. Agora a glória que ele estava vivendo ia ficar para sempre aqui entre nós. Então, Santo Agostinho nos diz que também nós devemos orar como Cristo ali. Tudo bem, nós vamos chegar lá, sem dúvida. Estamos meio longe ainda, né? Mas temos que começar. E no momento em que nós não precisamos carregar um madeiro, mas estamos passando por algum sacrifício em honra a alguém, em ajuda a alguém, em desejo de melhoria para alguém, mesmo que estejamos sentindo alguma dor, a glória de fazer o bem abafa tudo isso. Eu costumo sempre usar aqui as mães como exemplo, né? Marta diz que eu gosto de dar exemplos, mas é a coisa mais óbvia. A mãe pode estar sentindo a dor que for, não importa. Se o filho respira mais fundo, ela já levanta e vai ver o que está acontecendo. Mesmo que ela levante com dor aqui, dor ali, um milhão de coisas para fazer, preocupações com a economia da casa, com tudo, ela vai lá ver. Porque esse sentimento de fazer o bem a quem se ama não tem medida, não tem como medir a felicidade disso. Então isso cobre qualquer dor pela qual a gente esteja passando. Então esse momento em que nós estamos praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, estamos em prece. Isso acaba com qualquer dor que estejamos. Parece que anestesia todos os sofrimentos que estamos naquele momento ali, ligados diretamente ao amor de Deus. E se nós conseguirmos ficar nisso 24 horas por dia, é o ideal, é a glória total. É o Cristo encarnado em nós. É claro que nós não conseguimos fazer isso, gente. Vamos ser sinceros. Claro que não conseguimos. Isso é uma utopia para nós ainda aqui. É uma utopia. Não para espíritos como o Santo Agostinho, como o Cristo, como outros. Para eles não é uma utopia, já estão lá. Mas nós temos que aprender com eles. Se eles estão lá sentindo tudo isso, voltam aqui para nos dizer que é assim, nós temos duas alternativas. Ou acreditamos ou não acreditamos. Se nós não acreditamos, tudo bem, vida que segue, vamos continuar com as nossas encrencas aqui, as confusões, as dores, e temos o nosso livre-arbítrio. Mas se não estamos gostando dessas situações, vamos pelo menos dar uma chance de que eles estejam falando a verdade. Vamos tentar fazer isso. E vamos depois ver se melhoramos ou não. Nós temos liberdade para isso. Nós temos livre-arbítrio para isso. Vamos usar o nosso livre-arbítrio para melhorar a nossa vida. Experimentar coisas boas. A gente experimenta tanta coisa que não deve aí, só porque ouviu falar que é bom. Por que não podemos experimentar ficar impresso o tempo todo? Para ver se é bom. Essa é a proposta de Santo Agostinho. Muito poético. Eu até me tive dificuldade de ler aqui, porque está muito bonito esse texto. Vale a pena, se vocês puderem, ler com mais calma esse texto, né? Eu recomendo muito. É um texto até curto para Santo Agostinho, né? Mas é muito bonito e muito importante. Espero que nós todos tenhamos introjetado isso em nós e possamos realmente, doravante, ficar 24 horas por dia em prece. Ei, Marta, vamos fazer esse esforço, Marta? Vamos.
certeza, sem dúvida. Tão importante, né? Porque ele fecha esse capítulo de uma forma que você citou várias vezes, né? Poética, e também nos conclamando a usar todo o nosso raciocínio que foi desenvolvido ao longo desse capítulo, né? Porque esse capítulo é incrível. Ele explica exatamente o que é, como ela acontece, como ela se desenvolve, enfim, a eficácia, né? Nos ensina a maneira correta, e tudo isso a gente percebe que perpassa a ideia do pensamento, do raciocínio, da lógica, né? Nós, como espíritas, já temos embasamento suficiente para formar a prece numa aventura ou numa felicidade, como diz aqui Santo Agostinho, caso a gente coloque em prática todos os ensinamentos desse capítulo. Mas se nós entendermos o que é de fato a prece, ela será, cada vez que nós fizermos, uma felicidade, uma aventura. E nos elevará a patamares vibratórios inimagináveis. Por que nós somos esses espíritos maravilhosos? Não. É porque nós estaremos em sintonia com esses espíritos celestes durante alguns segundos ou minutos, na hora da prece, e isso nos fará nos elevar a esse tipo de vibração durante esse tempo, minutos ou segundos. E durante esse tempo nós sentiremos a aventura da prece, a felicidade da prece. Nós nos sentiremos emanados com o Pai, sentindo, assim, ainda que de uma forma acanhada, o que é estar junto ao Pai. Como Jesus sempre falava, né? Eu e o Pai somos um. Havia uma perfeita identificação entre ele e o Pai. Mas então, nosso tempo está esgotando e nós ficamos por aqui por hoje, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.